calcular o gasto calórico do treino aeróbico a partir do consumo máximo de oxigênio? Eu sou o professor Dr. Fábio Seschini do Viajando pela Fisiologia e hoje vou mostrar isso para você através de um estudo de caso. Bom, vamos lá. Como vocês sabem, eu recebo muitas perguntas, muitos comentários, e eu vou pegando essas perguntas, esses comentários e vou fazendo vídeos aqui para o canal. E eu tenho recebido muitas perguntas sobre a questão do gasto calórico no exercício. Eu ainda vou fazer vídeos sobre gasto calórico em treinos na esteira com inclinação, em treinos na musculação, então vai acompanhando o canal. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui no quadro negro do Viajando pela Fisiologia um estudo de caso para a gente fazer passo a passo o cálculo do gasto calórico através do consumo máximo de oxigênio de um aluno que vai fazer um treino aeróbico, beleza? Então eu vou te mostrar o passo a passo. Então olha só, então nós temos aqui um aluno homem, 38 anos, beleza? Pesando 83 quilos. Você fez um teste de consumo máximo de oxigênio com ele na academia ou num parque, independente de qual foi o protocolo de teste, e você descobriu que o consumo máximo de oxigênio deste aluno é 42,75 mililitros por quilo de peso por minuto, e este é o consumo máximo de oxigênio. E aqui eu tenho um exemplo de treino, Num primeiro momento vamos pensar num exemplo um pouco mais básico de treino para a gente entender o processo, e aí mais para frente em outros vídeos eu vou colocando treinos cada vez mais complexos. Então, vamos imaginar que ele vai fazer um treino aeróbico, por exemplo, na bicicleta ergométrica, vai usar um método contínuo de treinamento, isto é, durante todo o período da parte principal da aula, esse aluno vai pedalar sempre na mesma velocidade, com a mesma carga, com a mesma intensidade, durante todo o período da parte principal da aula. E qual vai ser a intensidade do treino? A intensidade do treino vai ser na intensidade de 58% do consumo máximo de oxigênio e, portanto, esse aluno ele vai pedalar por 30 minutos, beleza? Então vai ser 30 minutos pedalando na intensidade de 58% do consumo máximo de oxigênio dele no método contínuo. E aí vem a pergunta, este treino aqui, nessas condições, para este aluno aqui, que pesa 83 quilos e tem um consumo máximo de oxigênio de 42,75 ml por quilo por minuto, quantas calorias gastaria nesses 30 minutos de treino contínuo? Então vamos lá. Primeiro passo que você vai ter que fazer, tá? Primeiro passo que você vai ter que fazer a partir dessa questão aqui. Então o primeiro passo é você descobrir um match correspondente ao consumo máximo de oxigênio. Quando as pessoas fazem testes aeróbicos, seja numa clínica, seja no hospital, ou mesmo na academia, a pessoa vai chegar com o valor de um consumo máximo de oxigênio, que em geral, a grande maioria dos protocolos de testes aeróbicos, eles vão nos dar o valor do consumo máximo de oxigênio em unidade relativa, em mililitro de oxigênio consumido para cada quilo de peso para cada minuto. Então, como a fórmula de gasto calórico, ela pede a intensidade do treino em METs, então primeiro nós precisamos descobrir qual que é o MET correspondente ao consumo máximo de oxigênio. Bom, como é que você faz essa conta? Cara, é uma conta de divisão que você aprendeu na quinta série primária. Então, como que é essa conta? Você vai pegar o valor do consumo máximo de oxigênio, 42,75, e vai dividir por 3,5. Vou fazer a conta aqui com você. Então, nós vamos pegar o valor do consumo máximo de oxigênio, 42,75, e vamos dividir por 3,5. E aí nós vamos descobrir que o consumo máximo de oxigênio em unidade metabólica é igual a 12,2 METs. Então 12,2 METs é o consumo máximo de oxigênio em unidades metabólicas, beleza? Então, só relembrando, por que a gente tem que descobrir o consumo máximo de oxigênio em unidade metabólica? Porque a fórmula, de gasto calórico, ela pede a intensidade do treino em unidades metabólicas e o teste aeróbico me deu o valor do consumo máximo de oxigênio em unidade de mililitro por quilo de peso por minuto, beleza? Então agora a gente sabe que o consumo máximo de oxigênio desse aluno, de 42,75, equivale a 12,2 METs. Legal. Qual que é o segundo passo agora? Muito simples. Qual que é a intensidade que este aluno vai fazer o treino contínuo lá na parte principal da aula? A intensidade é de 58% do consumo máximo de oxigênio.
Então, como a fórmula pede a intensidade de treino em unidades metabólicas, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso descobrir quantos METs corresponde a 58% do consumo máximo de oxigênio. E aí a conta que você vai fazer é essa daqui, ó, 0,58 de 58% vezes o consumo máximo de oxigênio em unidade metabólica, que é 12,2. Então qual que é a conta? 0,58 vezes o consumo máximo de oxigênio em unidade metabólica, que é 12,2, e se a gente fizer essa conta, 58% do consumo máximo de oxigênio em unidades metabólicas equivale a 7,1 METs. Então eu sei agora, a partir de tudo isso, eu sei, por exemplo, que fazer esse treino aeróbico contínuo durante 30 minutos, na intensidade de 58% do consumo máximo de oxigênio, equivale a 7,1 METs de consumo de oxigênio. Beleza? Legal. Então, esses são os dois primeiros passos. Qual que é o terceiro passo agora? Enfim, fazer o cálculo do gasto calórico. Então, qual que é a fórmula que eu sugiro que você use, que é preconizada pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte? É essa fórmula aqui, ó, gasto calórico é igual a intensidade do treino em unidades metabólicas vezes 3,5 ml por cada quilo de peso por minuto, vezes o peso corporal do seu aluno ou da sua aluna. Então, nesse exemplo aqui, qual que é a intensidade de treino? 58% do consumo máximo de oxigênio, que equivale a 7,1 METs. Então, o que eu vou fazer? Coloca aqui o MET do treino, correspondente à intensidade do treino, 7,1, vezes 3,5 ml por quilo por minuto, vezes 83 quilos, beleza? Bom, se eu multiplicar 7,1 por 3,5 por 83, vai dar 2.062 ml de oxigênio consumido por minuto, ou seja, esta intensidade aqui, ela consome por minuto 2,062 ml por quilo por minuto. Por que mililitro por minuto? Porque aqui você está fazendo uma multiplicação onde tem unidades de medidas iguais, que é o peso corporal, então a gente corta e aí sobra mililitro por minuto, legal? Nesse passo aqui, a gente tem que transformar mililitro por minuto para litros por minuto. Por quê? Porque nós sabemos que a cada 1 litro de oxigênio consumido, gera 5 calorias de energia, beleza? Então, como é que a gente transforma mililitro para litro? Divide por 1000. E aí vai dar 2,62 litros por minuto. Se a cada 1 litro consumido gera 5 calorias, então na intensidade de 58% do meu consumo máximo de oxigênio, eu estou consumindo 2 litros, né, em média 2 litros por minuto. Então eu multiplico por 5 calorias, vai dar em média 10,3 calorias por minuto. Ou seja, 1 minuto fazendo treino aeróbico na intensidade de 58% do consumo máximo de oxigênio para este aluno, para este exemplo, por minuto ele vai gastar 10,3 calorias. Quanto tempo ele vai fazer o treino nessa intensidade? Ao longo de 30 minutos. Então é só multiplicar aqui no caloria minuto pela quantidade de minutos e você vai ter aqui o gasto calórico da parte principal da aula, que é o exemplo aqui. Então na parte principal da aula, para um aluno que pesa 83 quilos, cujo o seu consumo máximo de oxigênio foi 42,75 ml por quilo por minuto, que fez um treino a 58% do VO2 máximo de forma contínua durante 30 minutos, o gasto calórico é aí aproximadamente 310 calorias. Então perceba que a partir do momento que eu tenho o consumo máximo de oxigênio do meu aluno, eu também posso fazer as estimativas de gasto calórico específicas para ele. E aqui tem 2 detalhes que eu quero lembrar você antes de encerrar esse vídeo. Primeiro detalhe, concorda que ao longo do tempo esse aluno vai treinar? Então esse aluno vai fazer o treino aeróbico contínuo, deve fazer os treinos intervalados, vai fazer os treinos resistidos, treinos funcionais, e daqui a algumas semanas é esperado que o consumo máximo de oxigênio dele aumente. Se o consumo máximo de oxigênio dele aumentar, e eu mantiver a mesma intensidade relativa de treino, então antes de terminar esse vídeo, tem 2 coisas que eu quero falar para você. A primeira delas é a seguinte:
O que você espera ao longo do tempo com uma pessoa que vai manter uma rotina regular de exercício físico? É muito provável que o peso corporal total diminua. Se o peso corporal total diminuir e o consumo máximo de oxigênio não aumentar, talvez porque esse indivíduo está treinando, o treino não é muito bom, mas a dieta que ele está fazendo para a redução do peso é uma dieta importante, a gente espera que o peso corporal total diminua, mas se o treino não é bom, ele não vai aumentar o consumo máximo de oxigênio. Portanto, se o peso corporal total cair, e se a gente imaginar que o consumo máximo de oxigênio ele vai ficar mais ou menos similar, porque o treino talvez não foi bom ao ponto de aumentar o consumo máximo de oxigênio, se esse aluno manter o mesmo treino, no mesmo período, na mesma intensidade, o gasto calórico minuto tende a cair. E tende a cair por quê? Porque diminuiu o peso corporal. Por outro lado, a partir do momento, se a gente falar assim, mas o aluno depois de 3 meses manteve o peso corporal em 83 quilos, entretanto o consumo máximo de oxigênio aumentou porque o treino foi bom pra caramba, sabe o que vai acontecer se eu manter o mesmo treino? O gasto calórico minuto no treino tende a aumentar um pouquinho e, consequentemente, o gasto calórico total. Portanto, sabe o que você está concluindo? Que pessoas que têm um valor de consumo máximo de oxigênio maior, para a mesma intensidade de exercício que ele fazia quando ele tinha um valor de consumo máximo de oxigênio menor, esse indivíduo também vai gastar mais calorias. Cara, é óbvio, é só você pegar um maratonista olímpico. Maratonista olímpico, esse cara chega a gastar 1000 calorias por hora, porque o consumo máximo de oxigênio dele é alto, ele corre numa intensidade muito próxima do limiar anaeróbico, que é uma intensidade percentual do VO2 muito alta, e portanto esse cara gasta muita caloria, beleza? Agora vem a pergunta para a gente encerrar. Professor, eu entendi, legal, entendi, eu tenho aqui o teste do consumo máximo de oxigênio do meu aluno, entendi como faz o processo, mas durante o treino eu não tenho como saber se ele está na intensidade realmente 58% do consumo máximo de oxigênio. Pois é, durante o treino não tem como eu colocar um catéter na mitocôndria do indivíduo e geralmente não tem como eu colocar uma máscara, um ventilômetro para me permitir ajustar isso daqui. Mas, se você acompanhar o próximo vídeo, eu vou contar para você como que você, a partir da frequência cardíaca ou da resposta da frequência cardíaca no treino aeróbico, você descobre o percentual do consumo máximo de oxigênio e aí para você fazer todo esse processo e calcular o gasto calórico, beleza? Professor, mas eu não sei fazer teste de VO2, eu não sei como fazer, por isso que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo agora um link sobre o curso Avaliação Física e Prescrição do Treinamento Individualizado. Esse curso ele é construído em 3 grandes pilares. O primeiro pilar é você aprender como fazer a avaliação física completa nos seus alunos, desde a anamnese presencial, anamnese online, passando pela avaliação antropométrica, composição corporal, testes cardiorrespiratórios, testes metabólicos, testes neuromotores e até a avaliação postural. O segundo pilar desse curso é te ensinar a interpretar os resultados da avaliação física. Não adianta nada você fazer a avaliação física se a gente não entende o que dizem os números da avaliação. E o terceiro pilar é como prescrever o treino individualizado, tanto na musculação quanto para treinos aeróbicos para alunos iniciantes, intermediários e avançados. Esse curso tem mais de 20 bônus que eu vou dar de presente para você, sendo que 10 são planilhas automatizadas que você vai inclusive poder fazer download e as planilhas são suas para sempre. E eu vou te dar 3 anos de acesso ilimitado no conteúdo em vídeo aula desse curso, beleza? Então clica no link e conheça esse curso do Viajando pela Fisiologia. Gostou do vídeo? Por favor, deixe o seu comentário, deixe a sua pergunta, senta o dedo no like, compartilha, porque assim você ajuda o canal a crescer e o canal crescendo eu vou cada vez produzir mais vídeos para vocês, beleza? Tamo junto, quer tirar print da tela? Tá aí, valeu, tchau!